Olá, turma! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a corrente literária do simbolismo. O simbolismo tem origem na França, surgiu no final do século XIX com a publicação dos poemas As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Os poetas dessa corrente literária foram chamados de finas seculares ou decadentistas, porque desprezavam os valores positivos da sociedade burguesa e industrializada em ascensão. O mundo, na verdade, mostrava-se fugaz e fora de controle. A razão de controle e a técnica não conseguiam explicar nem amenizar os medos e as angústias humanas. Os simbolistas vão se opor a esse mundo racionalizado, embora adotem dos parnasianos a preocupação com a forma, buscam um sentido maior para a sua produção, e é em meio a uma linguagem indireta que procuram mergulhar num universo mais profundo para recuperar a união entre as partes da sociedade em ebulição e um todo, um sentido original, verdadeiro. Daí o caráter sugestivo e muitas vezes místico de seus poemas. Em uma época que, sob o pretexto naturalista, a arte foi reduzida somente a uma imitação do contorno exterior das coisas, os simbolistas voltam a ensinar aos jovens que as coisas também têm alma, a alma da qual os olhos humanos não captam mais do que o invólucro, o véu, a máscara. Desse modo, os simbolistas definem-se assim como anti-intelectualistas. Propõem a poesia pura, não racionalizada, que usa imagens e não conceitos. É uma poesia difícil, hermética, misteriosa, que destrói a poesia tradicional. Aqui nós temos a imagem de Charles Baudelaire, que foi o precursor do simbolismo na Europa. A linguagem do simbolismo. Tanto o simbolismo francês quanto o simbolismo brasileiro foram fortemente influenciados pelas obras de Charles Baudelaire. Esse poeta que foi pós-romântico, considerado o precursor não apenas do simbolismo, mas também de toda a poesia moderna. Inserido no momento de transição entre os séculos XIX e XX, o simbolismo convive com um período que antecede a Primeira Guerra Mundial e com o pré-modernismo que se anunciava em 1902 com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha. O simbolismo é uma reação ao espírito positivista e materialista que prima na civilização industrial, interessada em novos mercados, sedenta por estender seus domínios ao mundo africano e asiático, interesses esses que acabaram por gerar a Primeira Guerra Mundial. Os simbolistas retomavam a subjetividade da arte romântica com outro sentido. Os românticos desvendavam apenas as primeiras camadas da vida interior, onde se localizavam as vivências quase sempre de ordem sentimental. Os simbolistas eles vão mais fundo, mais longe, descendo até o limite do subconsciente e mesmo do inconsciente. Esse fato explica o caráter ilógico ou clima de delírio de grande parte dos seus poemas, como nesse fragmento que nós temos aqui de Cruz e Souza. Cristais diluídos de clarões alacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos. Então, a gente tem uma proximidade do simbolismo com o romantismo no sentido de trazer de volta, à tona as emoções, os sentidos. Porém, os românticos, eles buscavam mostrar o sentimentalismo apenas de forma rasa, de forma a mostrar apenas os sentimentos, principalmente a questão do amor, muitas vezes não correspondido. Já os simbolistas, eles procuram trazer à tona algo mais profundo, indo até o subconsciente, ao inconsciente, à alma do ser humano. Então, nesse sentido, muitas vezes os poemas eles trazem até um clima de delírio ou de falta de lógica, como esse fragmento aqui que a gente não consegue identificar de fato o que o autor quis dizer. Características do simbolismo. Havia uma preocupação muito grande com a essência do universo. Há uma aproximação entre a poesia e outras camadas da arte, como a música e a pintura, principalmente a música, já que os poemas simbolistas eles vão conter muita musicalidade. Nós temos a utilização de recursos literários, como as figuras de linguagem da aliteração, que é a repetição de sons consonantais, a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, a sinestesia, que é a mistura de sensações e a presença de várias sensações, presença de órgãos dos sentidos dentro dos poemas, e
As onomatopeias, que é a reprodução de sons de objetos, de animais, o caráter individualista, oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo. Nesse quesito, o simbolismo ele se opõe totalmente às correntes literárias anteriores, que foram o realismo, o naturalismo e principalmente o parnasianismo. Nós temos aqui, é importante a gente observar que dá para comparar principalmente com o parnasianismo porque se trata de poesia. Então, na questão do parnasianismo, nós observamos que o racionalismo, que o objetivismo era uma das características primordiais do parnasianismo, enquanto que no simbolismo é totalmente o oposto. Nós temos a oposição ao racional, à razão, ao material. Então, nós não temos o poema não vai falar de algo concreto, como no parnasianismo, ele vai falar das sensações do que esse algo nos causa, né? E também uma reação totalmente contrária ao cientificismo, aquilo que é comprovado cientificamente. Desconsideração e distanciamento das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo. Então, nós não vamos ter essa preocupação com questões sociais, porque o foco é o ser humano, mas não no sentido dos conflitos sociais, e sim dos conflitos sentimentais, dos conflitos psicológicos, principalmente. Fantasia e mistério, misticismo, religiosidade e sublimação, e ampla valorização da espiritualidade humana. Valorização do inconsciente e do consciente humano, retendo as barreiras impostas pela racionalidade. Universo onírico e transcendental. Lembrando que a palavra onírico se refere a sonho, então nós vamos ter muito a presença da palavra sonho ou do onírico dentro dos poemas. Isso remete também a outra fortíssima vanguarda que estava surgindo na época, que era o especialismo. Também nós vamos ter o transcendentalismo dentro das poesias do simbolismo, a transcendência, né? Os autores que estavam retratados a busca pela transcendência dentro da poesia e a transcendência. Essa superioridade de inteligência, a perspicácia, a sagacidade, é o mais alto nível de sabedoria que alguém pode alcançar. As produções das obras de arte eram baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão. Como a gente pode observar, boa parte das pinturas dessa época, das obras de arte, elas não traziam coisas, não retratavam de fato a realidade. Nós temos aí muito misticismo dentro das pinturas, como nós temos aqui Chimera, um monstro mitológico, né, que foi pintado por Gustave Moreau. A gente tem representações sacras, como do mesmo autor, São Jorge o Dragão. A gente tem Pietà também, que é a imagem de Maria com Jesus crucificado. Então, são obras de arte que são baseadas na intuição, que descartam a lógica, que descartam a razão, a realidade. E uma linguagem fluida e musical. Então, vamos às características quanto à forma. Na forma do poema, nós não temos a descrição de um objeto, nós sugerimos a existência desse objeto. Então, a sugestão também é uma característica muito empregada dentro da poesia simbolista. Ela traz a sugestão, o que é sugerir. Eu não digo que algo é, eu sugiro características, sugiro sensações que aquele objeto, que aquela coisa me causa. Não necessariamente aquilo que eu sugiro é exatamente a existência daquele ser ou é exatamente o que outras pessoas sentem vendo aquele ser. Nós temos também o emprego de letras maiúsculas nos versos. Geralmente nós temos algumas letras maiúsculas em palavras que são substantivos comuns, né, para chamar a atenção. Uso de um vocabulário bíblico, litúrgico, esotérico e também arcaico no sentido de revitalizá-lo. Nós encontramos muita referência à religião, né? Principalmente cálice, turíbulo, que são elementos litúrgicos. Quanto à musicalidade, a imprecisão do sentido de certos vocábulos para caracterizar o indefinível e o indizível. A gente vai encontrar muito a palavra, a expressão canção dentro dos poemas. Daí a musicalidade já sendo sugerida pelo próprio
nome, música ou canção. Como pode-se notar em Antífona, que é um poema do Cruz e Souza, dá-se importância às frases nominais. Então a gente quase não tem a presença de verbos dentro dos poemas simbolistas. Embora tenham dado importância ao verso livre, os simbolistas ainda estavam presos aos poemas bem elaborados formalmente, como os parnasianos. Então a gente ainda vai encontrar a presença de sonetos, né, que é aquele poema de forma fixa, com 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. E quanto ao conteúdo, nós temos religiosidade, misticismo, espiritualismo e esoterismo. Expressão de estados de alma profundos e complexos. O sonho, como eu já falei, a questão onírica, ela é muito bem representada dentro das poesias simbolistas. Não só o sonho sentimental dos românticos, como a gente pode perceber, alguns poemas do Álvaro de Azevedo, por exemplo, retratam um sonho. Só que é um sonho um pouco mais raso, né? É algo vago, né? Geralmente o sonho do romantismo era retratado a questão da mulher amada e sempre relacionado à questão do amor não correspondido. Já o sonho das poesias simbolistas é um sonho mais escondido do ser humano, ou seja, é o sonho que retrata o inconsciente ou subconsciente. E a presença do inconsciente e do subconsciente, presença de linguagem como a sinestesia. Mais uma vez explicando a sinestesia. A sinestesia é a mistura, é quando eu utilizo dentro de uma frase, dentro de um verso, a mistura de características sensoriais relacionadas aos órgãos dos sentidos. Por exemplo, quando eu digo que a brisa doce do mar. Observem que eu fiz a mistura de 2 órgãos do sentido. Brisa eu sinto com o tato, doce eu sinto com o paladar, né? Então aí a mistura sensorial dentro desse verso. E em relação também à questão do sonho, do onírico, dentro dessas características do conteúdo da poesia simbolista, a presença da questão da psicanálise. Nessa época começa a surgir a psicanálise e tem uma força muito grande nessa questão do inconsciente, de explicar o inconsciente e o subconsciente. Simbolismo em Portugal. O simbolismo português teve início com a publicação da obra O Aristos, de Eugênio de Castro, em 1890. O Aristos é um termo de origem grega que significa diálogo íntimo. Além de tratar de um amor ardente, ele apresenta um prefácio que traz um verdadeiro programa de estética simbolista, com base nas ideias de Jean Moreas. O término do simbolismo português deu-se em 1915, já em meio à Primeira Guerra Mundial. Os principais autores portugueses foram Eugênio de Castro e Camilo Peçanha. O Eugênio de Castro, formado em letras pela Faculdade de Coimbra, por volta de 1889, o poeta envolveu-se com a publicação de 2 revistas acadêmicas, Os Insubordinados e Boemia Nova, ambas seguidoras do simbolismo francês. Já o Camilo Peçanha, é o maior e mais autêntico poeta simbolista português, foi um grande inovador, e o seu trabalho influenciou modernistas posteriores como Fernando Pessoa. Incorporou procedimentos muito semelhantes ao do francês Verlaine, no que se refere à aproximação entre poesia e música. O simbolismo no Brasil traça uma trajetória paralela ao pré-modernismo. Digamos que o simbolismo, ele, de acordo com a didática, ele finaliza em 1902, né, com a publicação de Os Sertões. Porém, nós vamos encontrar influências simbolistas até 1922, quando inaugura-se de fato o modernismo no Brasil, que é a data da Semana de Arte Moderna de São Paulo. O simbolismo no Brasil surgiu com a publicação de Missal e Broquéis. Ambas as obras são de Cruz e Souza, em 1893. O simbolismo no Brasil caracterizou-se por seguir 2 orientações bem distintas entre si, que é a orientação humanístico-social, que é a linha adotada pelo Cruz e Souza, que se preocupava com os problemas transcendentais do ser humano, e a linha místico-religiosa, que foi a linha adotada pelo Alfonso de Guimarães, se preocupava mais com temas religiosos. O Cruz e Souza tem por obras principais Broquéis, Missal e Evocações, Faróis e Últimos Sonetos. A obra do Cruz e Souza é a mais brasileira de um movimento que foi, entre nós, essencialmente europeu. Nela, opera-se uma tentativa de síntese entre formas de expressão prestigiadas na Europa
e o drama espiritual de um homem atormentado socialmente e filosoficamente. O resultado passa, às vezes, por poemas obscuros e verborrágicos, mas, na maioria dos casos, a densidade lírica e dramática do Cisne Negro, assim era chamado Cruz e Souza, atinge um nível só comparável ao dos grandes simbolistas franceses. O primeiro aspecto que percebemos em sua poética é a linguagem renovadora. Cruz e Souza foi especialista na utilização de imagens ousadas com efeito de sugestão. Angústia sexual e erotismo misturam-se na exaltação de uma mulher que parece devorar os homens, como nós temos aqui no fragmento. Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal, carnívora, sangrenta, de tua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Cróton é um arbusto ornamental, tinhorão é uma erva ornamental, e a carne báquica, báquico, é relativa a Baco, que é um deus grego do vinho e da dissipação e também da luxúria, né? Então, quando nós temos aí cróton, que é um arbusto ornamental, cróton selvagem, tinhorão lascivo, a palavra lascivo também vem da questão erótica, né? Do erotismo, ou seja, a mulher vista como algo erótico. Então, da sua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Baco, né, que era o deus do vinho, o deus da festa, do erotismo, do sexo, né, do bacanal, né. Então, a gente traz aí a mulher como um ser sexualizado mesmo, como uma devoradora de homens. Nos seus poemas, abundam substantivos comuns com iniciais maiúsculas e palavras raras. A linguagem denotativa quase desaparece na quantidade de símbolos, aliterações, que são a repetição de sons consonantais, as sinestesias, que é a mistura de sensações, esquisitas harmonias sonoras. Ao contrário do texto parnasiano, o simbolista exige do leitor um esforço de decifração, de tradução, de realidade sugerida para uma realidade concreta. A todo momento, o poeta apela para a linguagem metafórica. O demônio sangrento da luxúria, punhais de frígidos sarcasmos. Ó negra monja triste, ó grande soberana, quando está se referindo à lua. As luas virgens dos teus seios brancos, o chicote elétrico do vento. Então a gente pode observar que a todo momento ele utiliza uma linguagem conotativa, né? Ele utiliza a conotação, utiliza de figuras de linguagem aqui não só como a sinestesia e a aliteração, mas também a metáfora. A musicalidade se dá através da aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, aqui nesses versos em que nós vemos a repetição do som de V. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpios os violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, os ventos vivas, vãs, vulcanizadas. Então, nós temos aí a aliteração trazendo a musicalidade dentro desses versos. A música antes de qualquer coisa. A música é obrigatória, como nesta espécie de receita poética de Cruz e Souza. Derrama luz e cânticos e poemas no verso e torna-o musical e doce, como se o coração dessas supremas estrofes puro e diluído fosse. Observem que nós temos a presença da musicalidade aqui, não só no sentido da aliteração. Nós não temos a aliteração aqui nesses versos, mas nós temos a presença da musicalidade através da palavra cânticos e da própria palavra musical, que remete à musicalidade. Mesmo a morte, na obra do simbolista brasileiro, possui uma terrível musicalidade. A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer, maravilhosa. Agora vamos falar um pouquinho sobre Alfonso de Guimarães. Se vocês observaram que Cruz e Souza traz a temática da morte, Alfonso de Guimarães vai trazer mais ainda essa temática, né? O Alfonso de Guimarães é mineiro, passou quase toda a sua vida nas cidades barrocas e decadentes da região aurífera de Minas Gerais. Alfonso de Guimarães sofreu as influências ambientais dessas cidades, povoadas apenas, no dizer de Roger Batiste, de sons e sinos, de velhas deslizando pelos becos silenciosos, de vultos que se escondem à sombra das muralhas, cidades de bruma,
reconhecendo as mesmas existências cinzentas e os mesmos fantasmas noturnos, donzelas solitárias vestidas de luar. O que esse autor Roger Batista, esse crítico, quis dizer? Que ele herdou as influências ambientais da cidade. Minas Gerais, como nós sabemos, é uma cidade histórica e que uma das características é a presença grande das igrejas e da arte sacra. Então, a gente vai observar que dentro da poesia de Alfonso de Guimarães, nós vamos encontrar a temática da religiosidade, principalmente a religiosidade litúrgica. E um outro assunto que vai permear as obras de Alfonso de Guimarães é a morte, que é a morte principalmente da amada. Ele era apaixonado e noivo pela sua prima Constância, que teve uma morte prematura. Então, todas as poesias dele têm essa temática da morte, né, da morte da mulher amada. Igual esse poema que nós temos aqui, A Morte de Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no devario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Nós temos aqui a temática da morte, né? Principalmente a temática do suicídio, que a jovem estava em estado de delírio, de loucura, né? E ela acaba se jogando da torre no mar. Então é uma temática não só da morte, mas também do suicídio. Então, essas são algumas características da poesia simbolista. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.